Na varanda arejada de uma vila à beira-mar, agarrei meu telefone, sentindo o peso da frustração no peito. A palavra Ampaia iluminou a tela. Quando atendi, minha voz tremia com a emoção contida. Você simplesmente fez o que queria, não é? Acusei. Do outro lado da linha, ouvi a respiração do meu pai prender. Ava, ele respondeu, a voz pesada. Eu pensei que você entenderia. Sofia precisava do dinheiro. Se não cobríssemos as dívidas dela. Bem, a família precisa se sustentar, certo? Suas palavras só me fizeram sorrir com sarcasmo. Ah, puxando o cartão da família de novo, murmurei. Eu sou Ava Moore. Sempre ofuscada pela minha irmã mais nova, Sofia. Ela é adorada implacavelmente pelos nossos pais. Minha primeira lembrança agridoce foi no meu 6º aniversário. Ganhei a bicicleta vermelha que tanto queria. Apenas para vê-la rapidamente ser tomada por Sofia. Ela gostou. Ela quer. E você é a irmã mais velha, disseram eles. E, de repente, a bicicleta não era mais minha. Esse padrão se repetiu a vida toda. A maleta que ganhei para começar a escola? Logo foi parar nas mãos de Sofia. Meus desejos sempre foram secundários. Eu queria fazer natação, mas o dinheiro foi para as aulas de piano dela. Sofia se sentiria sozinha, justificavam. Minhas conquistas escolares passavam despercebidas, sempre ofuscadas por incidentes triviais envolvendo ela. Quando eu me destacava em esportes ou nos estudos, de alguma forma, os holofotes acabavam voltando para Sofia. Quando passei para minha primeira escolha de universidade, minha família reagiu com um mero que bom. Mas quando Sofia teve bons resultados em um simulado, a casa inteira se encheu de comemorações. Jantares que supostamente eram para celebrar minhas conquistas sempre acabavam girando em torno dela. Presentes de Natal? Sofia ganhava os luxuosos. Eu, os práticos. Ao entrar na universidade, me afastei emocionalmente da minha família. Foi lá, entre os desafios do clube de windsurf e as ondas implacáveis, que conheci Charles. Ele era o capitão do clube, habilidoso e confiante. O oposto do que eu era no começo. Sua presença marcou um novo começo para mim. Com ele, eu podia ser alguém além de a irmã mais velha de Sofia. Agora, ali na varanda, telefone na mão, o vento do mar misturando-se à turbulência dentro de mim, percebi o quanto já tinha avançado. Mas também o quanto ainda precisava ir para realmente encontrar meu próprio caminho. Me lembrei de um dia no mar agitado. Meus olhos queimavam de cansaço e água salgada. Eu estava prestes a desistir, quando Charles estendeu a mão e sorriu. Todo mundo começa assim, disse ele. Eu também caí o dia inteiro quando era novato. Suas palavras foram uma tábua de salvação em um mar de desafios. Uma gentileza que eu raramente tinha sentido antes. Naquele último dia do acampamento de windsurf, o crepúsculo pintava o céu quando eu estava sozinha na água, lutando para ficar de pé na prancha. Ava, o vento está mudando. Charles gritou da costa. De repente, com sua orientação soando na minha mente, algo dentro de mim mudou também. Em meus ouvidos, tudo fez sentido. A direção do vento, o ritmo das ondas, o equilíbrio na prancha. Antes que eu percebesse, estava surfando. Meus companheiros de equipe aplaudiram, mas o que realmente me encheu de orgulho foi o sorriso radiante de Charles. Não fique tensa na prancha, ele aconselhou. Sinta as ondas e se mova com elas. Suas palavras ressoaram fundo em mim. Era um contraste gritante com a indiferença dos meus pais, que sempre tiveram olhos apenas para minha irmã, Sofia. Ava, você tem talento, Charles me disse mais tarde, elogiando minha intuição natural para as ondas. Mas não foi só isso que me atraiu nele. Sua gentileza, seu jeito brincalhão. Ele fazia com que eu me sentisse vista de verdade. Alguns meses depois, começamos a namorar. E, depois de nos formarmos na universidade, decidimos transformar nossa paixão por esportes marítimos em uma carreira. Abrimos uma empresa de importação. Muita gente foi contra, principalmente meus pais, que eram veementemente contra a ideia. Mas nós estávamos determinados. Charles e eu trabalhamos incansavelmente. Juntamos dinheiro com empregos de meio período e conseguimos alguns empréstimos da família dele.
Nosso primeiro escritório? Um pequeno apartamento mobiliado com mesas e armários de segunda mão. Esta é a nossa linha de partida, Charles brincou. Nós rimos juntos, compartilhando a empolgação do nosso novo começo. Encontrar parceiros de negócios foi um desafio. Muitos nos dispensaram por sermos jovens e inexperientes. Mas não desistimos. Participamos de torneios de esportes marítimos, construímos relações com atletas e, aos poucos, ganhamos a confiança do mercado. Nosso grande avanço veio quando conseguimos um contrato de distribuição exclusiva com uma fabricante iniciante da Nova Zelândia, que queria expandir para os Estados Unidos. Na noite em que assinamos o contrato, comemoramos no nosso humilde escritório, com uma garrafa barata de espumante e aperitivos enlatados. Conversamos sobre o futuro e, olhando para trás, percebo que aquele momento foi o verdadeiro começo da nossa jornada. Meu pai questionava a estabilidade do nosso negócio. Minha mãe, sempre preocupada com Sofia, queria que eu ajudasse a sustentar a família, já que minha irmã tinha largado a universidade e vivia sem rumo. Mas Charles. Ele ficou ao meu lado. Ele acreditava em mim. Nos meus sonhos. E estava pronto para enfrentar qualquer desafio comigo. Podemos fazer acontecer, Charles disse com confiança. Com essas palavras no coração, demos cada passo para fazer nossa empresa crescer. O que começou em um pequeno armazém hoje é um nome reconhecido na indústria. 6 anos atrás, finalmente realizamos um sonho, ter nossa casa de férias. Um símbolo do nosso esforço, da jornada que percorremos juntos. Depois de uma longa busca, encontramos a casa perfeita. Fica no alto de uma colina, cercada por árvores, com uma vista deslumbrante do oceano. Foi amor à primeira vista. É essa, Charles declarou com certeza. Eu senti o mesmo. Mesmo com meus pais chamando de um luxo desnecessário, nada disso importava. Para mim, aquela casa era a prova dos sonhos que Charles e eu construímos juntos. Na nossa primeira noite lá, nos sentamos no deck, sob um céu estrelado. O som das ondas preenchia o silêncio. Charles pegou minha mão e sussurrou. Ava, vamos envelhecer juntos aqui. Suas palavras ecoaram no meu coração. Uma promessa de serenidade. Mas essa tranquilidade foi destruída por um telefonema. Na manhã seguinte ao meu retorno de uma viagem de negócios no Sudeste Asiático, meu pai ligou. Ava, preciso falar com você, disse ele, com aquela voz falsamente confiante. Eu não tinha ideia da tempestade que estava prestes a cair. É sobre sua casa de férias, ele começou. Um arrepio percorreu minha espinha. O que tem ela? Perguntei, tentando parecer calma. Eu a vendi. A transferência de propriedade será no mês que vem. As palavras dele me atingiram como um soco. Do que você está falando? Gaguejei, sentindo a raiva e a descrença se misturarem. Sofia está em apuros, ele continuou. Ela fez um investimento ruim e agora deve $500.000. Achei que você entenderia. Ela precisa de ajuda com a dívida. A fúria tomou conta de mim. E você vendeu nossa casa para cobrir os erros dela? Fez isso sem nem nos consultar? Ele tentou se justificar. Você mal usa essa casa. A vida da Sofia está em jogo. O bem-estar dela não é mais importante do que uma casa raramente usada? Esse é o problema da Sofia, não nosso. Rebati, tentando manter a calma. Como você pode vender a casa sem nosso consentimento? Como sequer conseguiu fazer isso? Houve um silêncio. Uma hesitação. Então, meu pai murmurou. Eu tinha suas assinaturas. Os documentos foram preparados. Eu engasguei. O peso da traição me atingiu em cheio. Isso é crime. Venda sem autorização é fraude. Não seja ridícula, Ava. Como você pode transformar isso em? Como você pode transformar um assunto de família em um caso de polícia? Meu pai argumentou. Isso não é só um assunto de família. É um crime. Insisti, segurando o telefone com força. Respirei fundo e disse. Pai, mãe. É hora de parar de limpar as bagunças da Sofia. Desliguei. O som das ondas preencheu o silêncio que ficou. Suas palavras ainda ecoavam em mim.
A brisa do oceano esfriava minhas bochechas quentes de raiva. Olhei para a casa de férias diante de mim. O símbolo do que Charles e eu construímos. Agora enredado em uma teia de mentiras e traição. Sim, somos uma família, murmurei para o vazio, minha voz carregada de tristeza. E é exatamente por isso que devo denunciá-los por fraude. No silêncio que se seguiu, apenas o som incessante do oceano permaneceu. Um lembrete dos sonhos e desafios que nos trouxeram até aqui. Eu cambaleava diante da realidade, até onde meus pais estavam dispostos a ir por Sofia. Sua devoção cega os levou a cruzar um limite imperdoável. Por um instante, me perguntei se deveria ter feito algo antes. Mas agora era tarde. Já era o suficiente. Guardei meu telefone e entrei na casa, tentando processar tudo. 1 hora depois, meu telefone tocou novamente. Era Charles. Ava, você está bem? Sua voz era calma no meio da tempestade. Acabei de desligar com meu pai, respondi, tentando parecer firme, mesmo sem me sentir assim. Eu soube do comprador, ele disse. O quê? Ele é um amigo meu da universidade. Expliquei tudo, e ele cancelou a venda imediatamente. Uma onda de alívio me envolveu. Obrigada, Charles, suspirei, grata por ter um problema a menos para lidar. E tem mais, ele continuou. A polícia encontrou os documentos falsificados que seus pais usaram. A notícia me atingiu como um choque. Como eles puderam? Murmurei, mais para mim do que para ele. Mais tarde naquela noite, Charles chegou à casa de férias. Seu rosto refletia preocupação. Você está bem? Ele perguntou, me envolvendo em um abraço. Foi como se um dique se rompesse. As lágrimas vieram sem controle. Por que eles fizeram isso? Só porque, é pela Sofia? Charles afagou meu cabelo, sua voz gentil tentando me acalmar. Você não fez nada de errado, Ava. Estou orgulhoso de você por ter se mantido firme. No dia seguinte, a polícia abriu uma investigação formal. Meus pais foram chamados para interrogatório por tentativa de fraude. Minha mãe tentou me ligar várias vezes, mas eu não conseguia atender. Não conseguia. 1 semana depois, Charles e eu nos sentamos no deck da casa de férias, assistindo ao pôr do sol colorir o céu sobre o oceano. O som das ondas quebrando trouxe um consolo silencioso ao meu coração turbulento. Você se lembra do dia em que encontramos esse lugar? Charles perguntou baixinho. Eu lembrava. Do instante em que soubemos que essa casa tinha que ser nossa. Ela era antiga, precisava de reparos, mas cada reforma se tornou parte da nossa história. Repintamos grades, trocamos o assoalho, reformamos a cozinha. Até mesmo as pequenas discussões durante as obras pareciam nostálgicas agora. Charles apertou minha mão e disse: Estamos juntos nisso. O que quer que aconteça, enfrentamos como uma equipe. Eu assenti. Sempre. As palavras de Charles ecoavam dentro de mim. Meu relacionamento com meus pais talvez nunca mais fosse o mesmo. Mas essa era uma perda que eu estava disposta a aceitar. Essa era a nossa vida. A nossa escolha. E esta casa de férias à beira-mar era a prova do nosso amor e da nossa resiliência. Enquanto a investigação policial avançava, detalhes perturbadores vieram à tona. Meus pais sabiam que a casa pertencia a mim e a Charles, mas, mesmo assim, seguiram com a venda. A falsificação de nossas assinaturas foi cuidadosamente planejada. Uma traição que doía profundamente. Eles até mentiram para o corretor de imóveis, dizendo que Charles e eu estávamos nos mudando para o exterior e não poderíamos mais administrar a propriedade. Mas o pior de tudo foi descobrir que minha mãe espalhou boatos sobre nós pelo bairro. Disse que estávamos afundados em dívidas e que eles estavam apenas tentando nos salvar do desastre financeiro. Tudo isso, apenas para encobrir os erros da Sofia. Quando a verdade veio à tona, Charles e eu permanecemos firmes. Unidos. Seguros de que, acontecesse o que acontecesse, teríamos um ao outro. Durante o interrogatório, minha mãe chorou enquanto admitia que tudo começou como um problema pequeno. Mas logo se tornou uma catástrofe de $500.000. Meus pais já haviam esgotado suas economias. Até venderam terras para tentar cobrir as dívidas da Sofia.
Mas não era o bastante. Foi aí que decidiram vender nossa casa. Mesmo diante de todas as provas, minha mãe insistiu que Sofia não tinha culpa. Disse que ela era apenas ingênua e facilmente enganada. Não tão astuta quanto a Ava, ela afirmou. Até o policial ficou sem palavras. Eu não sabia o que sentir. Saber que meus pais tinham chegado a esse ponto, que se rebaixaram a algo tão desesperado. Era difícil de aceitar. E então, no meio de tudo isso, Sofia me ligou. Como você pôde fazer isso, irmã? Ela disparou, com a voz cheia de indignação. Entregar nossos pais à polícia? Isso é cruel. Respirei fundo antes de responder, mantendo a calma. Sofia, você entende que eles tentaram vender a casa de férias que Charles e eu tanto valorizamos, só para pagar suas dívidas? Isso não é apenas errado. É ilegal. Mas somos uma família, não somos? Ela rebateu, com aquela mistura de desafio e desespero na voz. Eu estou realmente lutando aqui. Fechei os olhos, sentindo o peso de tudo aquilo. Está na hora de você começar a assumir a responsabilidade pelos seus atos, Sofia disse, firme. Eu terminei de limpar suas bagunças. E desliguei. Uma onda de exaustão me atingiu. Desde a infância, Sofia sempre foi mimada. Enquanto eu estudava e construía minha carreira, ela vivia impulsivamente. E nossos pais sempre estavam lá para salvá-la. Primeiro, foi um empréstimo estudantil de $5.000, que ela desperdiçou em compras de luxo com os amigos. Meus pais pagaram sem hesitar, dizendo que era apenas uma coisa de jovem. Depois, veio um rombo de $60.000. Sofia havia gastado todo o dinheiro da faculdade em viagens caras e roupas de grife. Meus pais sempre justificaram a irresponsabilidade da Sofia como experiência de vida. Quando ela estava no 3º ano da faculdade, desistiu. Disse que o curso era muito difícil. Pouco tempo depois, conseguiu um emprego de meio período em um restaurante. Foi lá que conheceu um cliente que a convenceu a entrar em um esquema de investimento suspeito. O resultado? Uma perda de $69.000. Você nunca entenderia, Ava, porque você é tão inteligente. Ela gritou comigo uma vez, como se minha confiança fosse uma maldição para ela. Meus pais imploraram para que ela cortasse laços com aquele namorado golpista. No fim, conseguiram convencê-la. Mas, mais uma vez, foram eles que pagaram a conta. As economias para a aposentadoria diminuíram perigosamente. E agora, outro investimento desastroso havia deixado Sofia com $500 mil em dívidas. Sem mais recursos, meus pais recorreram à venda da nossa casa de férias. Precisamos protegê-la. Ela é frágil, minha mãe insistia sempre que eu me opunha. Mas, na verdade, eles só estavam perpetuando o senso de direito da Sofia. Mantendo a irresponsabilidade dela viva. Quando decidi abrir meu próprio negócio, meus pais foram contra. Entre para uma empresa estável. Insistiam. Você precisa ser responsável pela Sofia também. Mas eu já tinha me libertado daquele ciclo tóxico. Com Charles ao meu lado, eu estava construindo meu próprio caminho. Determinada a viver uma vida baseada nas minhas escolhas e no meu esforço, não no caos da Sofia. E, mesmo assim, meus pais tentaram vender a casa de férias. Um lugar que significava tanto para mim e para Charles. E quando fizeram isso, as dívidas da Sofia já tinham aumentado para $800 mil. Toda vez que encobriam os erros dela, vinham com a mesma desculpa. Sofia não tem culpa. O mundo é cruel. Você tem sorte, Ava, então deveria ajudar. Agora, essas palavras soavam com uma ironia dolorosa. Na tentativa de proteger Sofia, eles acabaram destruindo-a. Pavimentaram o caminho para sua ruína. E agora estavam colocando nossas vidas em risco também. Charles me olhou sério, talvez mais do que nunca. Eles nunca aceitaram de verdade nossas carreiras, ele disse. A facilidade com que decidiram vender a casa era mais uma prova do desrespeito deles pelas nossas escolhas. Esse é o problema deles, declarei com firmeza. Nossos sonhos, nossa conexão, estavam ancorados nesta casa. E ninguém tiraria isso de nós. O sorriso reconfortante de Charles me fortaleceu ainda mais.
Tínhamos traçado nosso caminho, e as memórias que criamos aqui eram a prova disso. Com a chegada do inverno, o mar ficava mais agitado, refletindo a turbulência dos meus relacionamentos familiares. Sentados juntos no convés, Charles e eu assistimos ao pôr do sol tingir o oceano de vermelho. Sabíamos que as coisas com meus pais e Sofia provavelmente nunca iriam melhorar. E essa era uma escolha que eu havia feito. Um limite que eu mesma tracei. Quando o inverno chegou, o relatório final da polícia confirmou que meus pais receberam uma sentença suspensa. Suas cartas de desculpas chegaram pouco depois, mas eu as descartei sem nem abrir. Aprendi que perdão, quando não vem acompanhado de mudança, só perpétua o dano. Um ano depois, fiquei sabendo, através de uma vizinha, que meus pais ainda estavam atolados em dívidas. Depois que a fraude veio à tona, meu pai foi forçado a renunciar. Minha mãe fazia malabarismos com 3 empregos: de manhã, trabalhava em um armazém, e à tarde, em uma fábrica de alimentos, e à noite, como caixa de supermercado. A tensão era evidente. Os moradores fofocavam sobre sua perda de peso repentina. A casa da família foi vendida, e agora, eles viviam com Sofia em um pequeno apartamento nos arredores da cidade. Parentes começaram a me ligar, perguntando se eu poderia ajudá-los. Mas minha resposta era sempre a mesma. Eles precisavam resolver seus próprios problemas. Enquanto isso, Sofia continuava inabalável. Conheceu um novo homem em uma boate e já pensava em mais um investimento infalível. Quando meus pais tentaram intervir, ela os acusou de serem tão insensíveis quanto eu. Mas agora eles estavam esgotados. Não podiam mais sustentar as vontades dela. Meu pai conseguiu um emprego de segurança noturno, trabalhando incansavelmente nos fins de semana. Minha mãe foi vista, certa noite, chorando sozinha na beira da estrada, procurando descontos em supermercados. A dignidade dela se desmanchava a cada dia que passava. E para Sofia, a culpa era minha. Isso tudo é por sua causa, irmã. Se não tivesse denunciado, poderíamos ter vendido aquela casa idiota. Ela reclamou uma vez. Um dia, encontrei minha mãe no supermercado. Mal a reconheci. Seu cabelo estava branco. Suas costas, curvadas. As dificuldades marcadas no rosto. Aquela visão era um lembrete doloroso das consequências das escolhas dela. Escolhas das quais eu havia escapado. Eu tinha seguido meu próprio caminho ao lado de Charles, construindo minha vida baseada no amor e no lar que lutamos para proteger. Quando minha mãe me viu, abaixou a cabeça e rapidamente empurrou para longe a cesta que carregava. Estava cheia de alimentos perto do vencimento. E então, soube de outra notícia. Meu pai havia desmaiado durante o turno da noite, exausto de tanto trabalhar. Mesmo com os avisos do médico, voltou ao serviço imediatamente. O medo dos cobradores de dívidas não lhe dava escolha. O ano chegava ao fim quando recebi um e-mail de Sofia. Ava, me empresta $100.000. Eu prometo que posso mudar tudo com isso. Seus empréstimos estavam no limite. Seus cartões de crédito, congelados. Ela já tinha esgotado todas as possíveis fontes de dinheiro, amigos, conhecidos, qualquer um que pudesse ajudá-la. Agora, encurralada, recorria a mim. A irmã que ela mal reconhecia, a menos que precisasse de algo. Optei por não responder ao seu pedido. Em vez disso, enviei aos meus pais informações sobre serviços de aconselhamento e gerenciamento de dívidas. Essa era a única ajuda que eu estava disposta a oferecer. Por que não percebemos antes que as coisas estavam tão ruins? Lamentou uma amiga da minha mãe. A pergunta ecoou na minha mente. Um lembrete doloroso das escolhas que levaram minha família à ruína. De pé perto da janela, olhando para o oceano, soltei um suspiro profundo. Naquela noite, enquanto observava as ondas inquietas, Charles veio por trás de mim e pousou as mãos sobre meus ombros. Você não tem culpa. Ele disse suavemente. Assenti, confortada por sua presença e pelo apoio inabalável dele. Eu havia tomado uma decisão difícil, mas necessária. Após um breve silêncio, a voz de Charles soou determinada. Estava pensando, e se usássemos esta casa de férias para algo maior? Como um espaço para eventos de caridade? Podemos apresentar crianças carentes aos esportes marítimos. Suas palavras me tocaram profundamente.
Depois de passar a vida inteira lidando com a solidão de ser incompreendida pela minha própria família, eu sentia um desejo genuíno de apoiar crianças que enfrentavam o mesmo tipo de isolamento. Isso é maravilhoso. Respondi com entusiasmo. Charlie sorriu, os olhos brilhando com paixão. Seus pais viam este lugar apenas como um pedaço de terra. Mas para nós, é um espaço de sonhos. Se pudermos compartilhá-lo com outras pessoas, será ainda mais especial. Segurei sua mão, sentindo uma onda de carinho e conexão com sua visão. Vamos fazer isso. Declarei com convicção. Vestimos nossas roupas de mergulho e corremos em direção às ondas. Enquanto senti a água fria tocar minha pele, uma profunda sensação de felicidade tomou conta de mim. Sim, meu relacionamento com minha família biológica talvez nunca fosse reparado. Mas eu tinha escolhido meu próprio caminho. E essa escolha não foi um erro. Com o som suave das ondas ao fundo, Charles e eu olhamos para o futuro. Nossa casa de férias continuaria sendo um símbolo dos nossos sonhos. E agora, também se tornaria um farol de esperança para outros que buscavam o seu próprio caminho.